Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. E é preciso que agradeçamos constantemente a Deus, aos espíritos amigos, agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor. A Deus, nós precisamos agradecer, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, este patrimônio maior que Deus colocou em nossas mãos, simbolicamente falando, para a nossa administração. Precisamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos oferta constantemente oportunidades, apesar das dificuldades que enfrentamos, que estejamos enfrentando, que venhamos a enfrentar ao longo da nossa trajetória. Tudo é oportunidade, oportunidade de aprendizado, oportunidade de progresso, de burilamento espiritual. Então é por isso que precisamos agradecer ao Pai que nos oferta infinitas oportunidades, nos deixando infinitas portas abertas. É preciso que agradeçamos também Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos nas anotações dos seus biógrafos, ou aqueles que nós conhecemos como evangelistas. Agradecemos também aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, mesmo à distância, em vários pontos da Terra, aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e em vários outros pontos do globo terrestre, fora do Brasil, amigos, irmãos de jornada, que aqui se reúnem neste mesmo ponto virtual para o estudo sério do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quero aqui abraçar a todos, abraçando a nossa irmã e professora Vilma Guimarães Rocha, abraçando também os seus alunos, os seus meninos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Quero também pedir a todos que aqui se fazem presentes, a todos que tiverem acesso a este material, a estas simples reflexões, que possamos nos unir em oração, em pensamento positivo para o bem, por todas as nações que se encontram em guerra. Todos possam receber as nossas melhores vibrações de equilíbrio, de escolhas corretas para a vida. Não estamos aqui dizendo que eles estejam errados, mas sem sombra de dúvida que precisamos buscar constantemente a paz, conforme Jesus nos orienta há mais de 2000 anos, que possamos buscar a paz, que possamos construir a paz, que possamos realmente ser da paz. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo de O Livro dos Espíritos, dando continuidade aos nossos estudos desta obra fenomenal, esta coluna mestra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. A sua primeira edição, publicada lá pelos idos de 1857, mais especificamente no dia 18 de abril, por Allan Kardec, o organizador deste material. Então hoje, a questão de número 17, como havíamos comentado no nosso último encontro, hoje iniciaremos um assunto novo, o capítulo 2º,
de O Livro dos Espíritos, do livro 1º, parte 2ª, dos elementos gerais do universo, que no nosso último encontro nós terminamos os estudos acerca do capítulo 1º, que era sobre Deus. Então hoje iniciaremos este novo assunto dos elementos gerais do universo, e dentro deste capítulo 2, o primeiro assunto, que é exatamente conhecimento do princípio das coisas. Conhecimento do princípio das coisas. Então Kardec, neste questionamento número 17, que é a questão que estudaremos hoje, a questão de número 17, acerca do conhecimento do princípio das coisas, Kardec quis saber dos espíritos amigos da seguinte maneira: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É dado ao homem, ao ser humano, homem no sentido genérico, homem e mulher, conhecer o princípio das coisas? Será que um dia, ou será que hoje, e também um dia para o futuro, nós teremos esta possibilidade ou esta oportunidade de conhecermos como tudo começou, como se diz popularmente, o nascedouro de todas as coisas? E os espíritos amigos responderam a Kardec, respondendo a todos nós, de uma forma bem sucinta, da seguinte maneira: não é permitido, porque Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então esta é a resposta dos espíritos amigos, quando Kardec fez esse questionamento: se um dia nós teremos condições de conhecer o princípio das coisas? Eles responderam que não, porque Deus não permite que ao homem, às suas criaturas, seja revelada o princípio de todas as coisas. Mas sabemos, conforme iremos ampliar estas reflexões com o espírito Miramês, que à medida que vamos ou que formos avançando no nosso progresso intelectual, progresso espiritual, a nossa moralidade, nós iremos ampliando a nossa visão e tendo condições de voltar um tanto mais para o conhecimento destas coisas. Mas por mais que voltarmos à origem, sempre existirá algo que não teremos condições de conhecer, conforme veremos e já estudamos acerca deste assunto, por nos faltar sentido. Então aqui no livro de Miramês, Filosofia Espírita, o primeiro volume, como já falamos várias vezes, é uma coletânea de 20 volumes em que o espírito Miramês faz um estudo completo do Livro dos Espíritos. Então, no livro, volume número 1, capítulo 17, que é o número da questão que estamos estudando hoje, Miramês deu o título a este capítulo: Não é permitido. Não é permitido. Então Miramês começa a nos falar da seguinte maneira acerca desta não permissão de o homem no sentido genérico, conhecer o princípio das coisas. Então ele diz da seguinte maneira que não é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas na sua profundidade absoluta. Então aqui ele já começa nos explicando que quando os espíritos amigos disseram não a Kardec, eles falaram no sentido mais profundo, que conheceremos o princípio ou quase o princípio das coisas, mas no sentido mais profundo, somente a Deus. Somente Deus conhece, na condição de Criador. Então aqui, nesse sentido mais profundo, não nos será permitido. E aí ele diz: se o macrocosmo é infinito, se o macrocosmo é infinito diante do sentido dos seres humanos, o microcosmo igualmente o é, na estrutura que lhe foi dada por Deus. Então aqui Miramês nos esclarece que tanto o macro quanto o micro
eles são infinitos na estrutura dada, na estrutura criada por Deus. Então, se o macro ou o micro, eles são infinitos, com certeza nós não teremos condições de conhecermos em profundidade absoluta a sua origem. E aí ele acrescenta que o espírito, na faixa em que se encontra na Terra, não desenvolveu sentidos ainda para conhecer o que pretende, para pesquisar a infraestrutura da matéria e desvendar os seus segredos. Então aqui ele diz que o espírito aqui na Terra, em especial ele falando aos encarnados, o espírito não desenvolveu sentidos ainda, desenvolveu sentido necessário e suficiente para pesquisar e aprofundar ao absoluto, ao extremo absoluto, a infraestrutura da matéria, bem como desvendar os seus segredos. A força poderosa, acrescenta Miramês, que a força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhes faltar o amor no coração, amor suficiente e bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas e contra a própria vida no planeta em que habitam. Então aqui Miramês nos fala que nós não conhecemos mais acerca da origem das coisas por nos faltar amor. Então ele nos diz, por faltar amor no coração, amor bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras. Não podemos usar as nossas energias ou usar o que chamamos de amor nas guerras contra nossos irmãos, bem como contra nós mesmos. Então ele diz que basta o que já conhecem como sendo uma misericórdia. Então ele diz que o que nós conhecemos ou que já nos foi dado conhecer é por misericórdia de Deus, que isso é misericórdia de Deus. A fome, nos esclarece Miramês, que a fome que já existiu e que ainda existe aqui na Terra, ou que passa aqui na Terra, as necessidades de vestuário e de instrução não significam falta. Então prestemos atenção nestes esclarecimentos de Miramês, que quando ele diz, e ele está correto nesta afirmativa, que a fome que se passa na Terra, bem como as necessidades em relação a vestuário, as necessidades em relação à instrução, isso não significam falta. Não falta isto aqui na Terra. Na realidade, tudo isso existe com abundância em todos os pontos da casa terrena. Então aqui ele nos informa e ele afirma que alimento, vestuário, instrução, tudo o que nós precisamos aqui na Terra existe em abundância. Existe em abundância. O que verdadeiramente falta não é isto. O que verdadeiramente falta não é alimento, não é vestuário, não é instrução. O que verdadeiramente nos falta é fraternidade. Então ele diz que o que falta é a fraternidade entre os povos e a educação entre as criaturas. Então isto, sem sombra de dúvida, é o que nos falta. Não tem como nós discordarmos do espírito Miramês, porque nos falta, sem sombra de dúvida, fraternidade, nos falta, sem sombra de dúvida, educação entre nós. E aí ele diz que quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, nada faltará. Quando o amor for
uma força dominante no seio dos homens, no seio das criaturas, nada faltará. Ninguém estará sem alimento necessário para a sua subsistência, ninguém estará sem o vestuário necessário, ninguém estará sem instrução, ninguém estará sem os cuidados necessários de higiene, de saúde, de saneamento básico e assim sucessivamente. Então, nada faltará na sua expressão de todos os suprimentos. Então, aqui ele fala que nada faltará quando realmente o amor for a força dominante, nada faltará na sua expressão de todos os suprimentos que a vida precisa e que nós precisamos enquanto aqui na vida física. E ainda ele acrescenta, e a vida, quando o amor for a força dominante, a vida tomará nova feição. Sem sombra de dúvida que quando o amor for a força dominante entre todos nós, criaturas de Deus, a vida tomará uma nova feição em todos os ângulos do mundo, como sendo um reino de Deus, florindo no reino dos homens. Que maravilha de expressão que Miramês utiliza aqui, como sendo o reino de Deus no reino dos homens. Então, quando o amor for a força dominante, o reino de Deus estará florindo constantemente aqui no nosso reino dos homens, no reino terreno. A revelação é gradativa. Sim, sem sombra de dúvida que a revelação é gradativa e o será sempre. Então, a revelação, o esclarecimento para todos nós, será constantemente de forma gradativa, de acordo com o nosso progresso, de acordo com a nossa evolução. E aí ele diz na sequência que a evolução científica deve acompanhar a moral para haver equilíbrio em todos os pontos de elevação e despertar. Sem sombra de dúvida que a evolução científica deve acompanhar a evolução moral para haver equilíbrio. Entendo evolução científica, é preciso ter evolução moral, desenvolver as duas asas para andarmos em equilíbrio. É justo que notemos neste fechar de século, aqui ele falando, porque este livro foi escrito ainda na década, lá pela volta da década de 80, 1980, do século e milênio passado. Então aqui ele usa o termo que neste fechar de século, o interesse que os homens e espíritos desencarnados têm pela difusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o esforço que se faz em todas as nações para a melhoria do homem em todos os seus aspectos. Então aqui ele lembra que naquele fechar de século, século passado, milênio passado, que já se percebia um grande esforço de encarnados e desencarnados pela difusão do Evangelho. E ainda ele acrescenta que só não dá para se notar esse esforço com mais evidência por estar ele apenas no começo. Então aqui Miramês nos fala e nos informa que depois de 2000 anos de Evangelho, este esforço pela e para a difusão do Evangelho, ele ainda está no começo. Então não se percebe este esforço maior por ele estar apenas no começo. No entanto, prestemos atenção de novo a esta outra informação de Miramês, que no entanto, o terceiro milênio revelará essa verdade com acentuação expressiva. Então aqui ele nos informa que o terceiro milênio, onde já estamos vivendo, o terceiro milênio revelará essa verdade, ou seja, esta verdade da difusão do Evangelho entre todas as criaturas,
de forma mais acentuada, pois já existe uma preocupação de certos governantes na educação dos povos, no que se relaciona aos preceitos incomparáveis da boa nova do Mestre. Então aqui ele nos informa que no final do milênio passado já se percebia isto, preocupação de certos governantes em relação à educação das criaturas, à educação dos povos, no que se relaciona aos preceitos incomparáveis do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro milênio será para isto. Então nós temos todo um milênio pela frente para trabalharmos arduamente na difusão do Evangelho. E aí ele nos esclarece mais uma outra informação muito importante para nós em relação à nossa educação moral, que sem o Evangelho, não importa a sua religião, o seu credo religioso, se é católico, se é protestante, se é ali das igrejas reformadas, que nós classificamos como protestantes, ou espírita, ou qualquer outra denominação cristã, sem o Evangelho, ou não cristã, mas aqui ele afirma que sem o Evangelho no coração das criaturas, não é o Evangelho nos lábios, não é o Evangelho na nossa intelectualidade, mas sem o Evangelho no coração. O Evangelho no coração das criaturas, jamais haverá no mundo, jamais haverá paz no mundo, porque ele faculta, ou seja, o Evangelho faculta a conquista da paz em primeiro lugar, na intimidade de cada um. Então aqui ele nos informa que sem o Evangelho no coração, jamais haverá paz no mundo, porque o Evangelho faculta a conquista da paz em primeiro lugar em nosso mundo interior. Conforme já lembramos várias vezes, se realmente somos pela paz, se realmente queremos trabalhar pela paz, é preciso que edifiquemos este edifício da paz em nosso interior. Que não é possível nós espalharmos a paz por onde estejamos passando, se ainda nos encontrarmos em guerra no nosso mundo interior. Então é por isso que ele nos afirma que sem o Evangelho no coração, não adianta estarmos aqui falando do Evangelho de Jesus da boca para fora, ou intelectualmente falando acerca do Evangelho, se o Evangelho não estiver no nosso coração. Sem o Evangelho no coração, jamais haverá paz no mundo, porque a conquista da paz, em primeiro lugar, é na intimidade de cada um. É preciso que conquistemos, que construamos a paz na nossa intimidade. E aí ele acrescenta que podemos observar no ar que respiramos e na luz que nos alegra, e na luz que nos dá a alegria de viver, o anúncio do fim dos tempos. Então aqui ele fala e nos orienta, nos esclarece que podemos observar no ar que respiramos e na luz que nos dá a alegria de viver, o anúncio do fim dos tempos. Não é o fim do mundo, não precisam ficar preocupados, porque o mundo não irá acabar. Aqui ele não está falando de fim de mundo, mas o fim dos tempos, o fechar de um ciclo para o início de uma nova era, uma era de luz, uma era de transformação, conforme ele nos informou, o terceiro milênio, esta era de transformação. Então aqui ele nos diz do anúncio do fim dos tempos de inquietações, ou seja, o fim dos tempos, o fechar de um ciclo de inquietações para surgir o ambiente de verdadeira paz. Mas para isto é preciso que tenhamos construído a paz em nosso mundo interior, para que possamos contribuir com e para a paz do mundo exterior. E aí ele acrescenta que aquele que deveremos conquistar
junto com Cristo à frente dos nossos destinos. Então ele fala para surgir um ambiente de verdadeira paz, aquele ambiente que deveremos conquistar junto com Cristo à frente dos nossos destinos. Não é permitido, acrescenta Miramês, que não é permitido às almas recuar no tempo e no espaço. As leis de Deus estabelecem e comandam. As leis de Deus estabelecem e comandam. A ordem é de avançar. Então aqui ele nos orienta e nos esclarece que não podemos dar passos para trás. A ordem é constantemente para frente e para o alto. A ordem é avançar constantemente. E a escola do conhecer é infinita e livre na sua conjuntura educativa. Então esta escola do conhecer, ela realmente é infinita e livre para todos nós, nesta condição educativa. Entretanto, marca para todos nós, conforme a nossa escala evolutiva, pontos vermelhos indicando basta, para que não venhamos a cair em novas tentações, pois o conhecimento sem amor pode nos levar à derrocada. É por isso que ele falou anteriormente em relação à evolução científica, que deve ser acompanhada da evolução moral, para não metermos os pés pelas mãos. Então aqui ele repete que precisamos sim buscar constantemente o conhecimento. No entanto, na nossa vida, e todos nós temos estes chamados pontos vermelhos, como aquele sinal vermelho de trânsito nos chamando a atenção, para que não venhamos cair em novas tentações, pois o conhecimento sem amor, simplesmente o conhecimento intelectual, o desenvolvimento da intelectualidade sem o desenvolvimento da moral, o desenvolvimento do amor, pode nos levar à derrocada. De agora em diante, nos informa Miramês mais uma vez, de agora em diante, o cerco está se fechando, para que possamos nos prevenir contra as grandes calamidades pela força da educação. Esta é a grande força da educação. O cerco está se fechando para que possamos nos prevenir contra as grandes calamidades, e esta prevenção, esta vacina, chama-se educação, e aumentar a nossa confiança pelo muito que devemos amar. O Evangelho, ainda nos informa Miramês, que o Evangelho deve ser conhecido por todos os povos e disseminado a todas as criaturas, porque ele é força que nos garante a paz nos caminhos que percorremos. Então aqui ele nos informa acerca do Evangelho, que ele deve ser conhecido por todos os povos e todas as criaturas, porque o Evangelho nos garante a paz nos caminhos que precisamos percorrer. Então é preciso que estejamos constantemente atentos e tenhamos como foco o Evangelho no nosso coração. E aí Miramês encerra estas maravilhosas reflexões, esses maravilhosos esclarecimentos acerca do conhecimento, acerca do conhecer a origem das coisas, acerca do conhecer a verdade. Ele encerra dizendo que, quanto ao interesse de conhecer a intimidade da matéria, não deve ser apagado esse interesse de todos nós por conhecermos na intimidade a origem, o princípio de todas as coisas. Porém, esse saber vai surgindo pelo impulso da nossa evolução e as necessidades que forem surgindo no nosso aprendizado. Oremos juntos, homens e espíritos livres da matéria,
para o equilíbrio não nos faltar no nosso despertar para Deus. Então, assim encerra Miramês sobre este princípio das coisas. Oremos juntos, homens e espíritos livres da matéria, para o equilíbrio não nos faltar no nosso despertar para Deus, que possamos ter equilíbrio constantemente nesse nosso despertar para Deus. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, para continuarmos a levantar esta ponta do véu para nos esclarecermos cada vez mais. Estamos apenas levantando esta primeira ponta do véu para conhecermos a verdade. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus.